iniciar a falar sobre o que é a acupuntura neurofuncional. É uma técnica de estimulação neural periférica. E a prática, cuja prática é baseada em neurociências. Estimulação dos nervos periféricos. Os conceitos que a gente utiliza são conceitos científicos modernos e contemporâneos para exercer essa prática. E aí o conceito atual da acupuntura, dado por Rawlinson, né, já em 2000, é que é uma técnica que tem consequências neurofisiológicas relacionadas com o incremento do input neural e ou a promoção de influências moduladoras. E quais são os alvos? Onde é que se agulha? A gente procura o ramo nervoso misto, que tem uma parte autonômica, a parte motor e uma parte sensorial, sendo que essa parte sensorial tem as fibras tipo 1 e tipo 2, que são do tato e da propriocepção, que são a que interessa a gente, e não as tipo 3 e 4, que são fibras de dor, que são as fibras A delta e as fibras C, que estão aqui, nessa parte sensorial do nervo. Então, nós hoje conseguimos agulhar perfeitamente um nervo mediano, tratar uma síndrome do túnel mediano, a síndrome do túnel do carpo, porque a gente aprendeu a fazer a localização periférica desses nervos e trabalhar exatamente no local afetado. Ou então, a utilização dos pontos chineses, né, de periferia, que geralmente estão relacionados com complexos vasculonervosos, né, o G4, desde o fígado, desde o rim, tudo esse esquema, que são pontos que vão produzir uma alteração sistêmica inespecífica no organismo. E nervos, portanto, e terminações motoras. O ponto motor é o ponto do músculo que é estimulado com a menor quantidade de eletricidade possível, necessária. Então, a gente trabalha muito com ponto motor. E existem outros pontos, uma série de receptores sensoriais que existem nas articulações, que existem na junção tendíneo-muscular, que existe dentro do músculo, certo? Aqui está o ponto motor, e nós temos que fugir disso daqui, que é terminação nervosa livre, aquele agulha que você bota, o paciente diz, ai, queima, está ardendo. Foge disso. Também é interessante agulhar pontos gatilho, né, que são diferentes dos pontos sensíveis. Eu tenho ponto sensível, o músculo normal está aqui, você tem uma região tensa no músculo, comprime, o paciente tem dor localizada. E no caso do ponto gatilho, você comprime e ele vai ter uma dor à distância. Descrito por Travell e Simmons, né? Então, olha só que importância que tem, por exemplo, um ponto gatilho de glúteo mínimo na sua face anterior, que dá uma síndrome dolorosa com essa irradiação, e na parte posterior, com essa irradiação, o paciente vem, pode achar que ele tem uma ciatalgia, e você tem que aprender a diferenciar por exame funcional, né, se isso é uma ciatalgia. Você estica o nervo, você comprime o nervo, você testa glúteo mínimo. Dói quando ele levanta para andar? Não dói, dói sentado, enfim. São manobras que ajudam você a diferenciar uma dor ciática de uma dor de glúteo mínimo, e você trata exatamente no local. Então eu vou dar alguns exemplos de estimulação de pontos motores e nervos. Esse aqui é um dos que a gente sempre usa atualmente. Esse aqui é o nervo acessório, é um par craniano, ele é acessório do vago. Então, ele é um par craniano, ele emerge aqui, ele vem por dentro e sai da coluna aqui no nível de C5, C4, C3, C2. E está aqui o nervinho, ele se forma aqui, e aí ele acompanha o vago pelo organismo como um todo.
e tem uma parte externa dele que vem aqui para fora e que inerva o músculo externo cleidomastoideu e que sai daquele externo cleidomastoideu e inerva o trapézio. Tá? Então, quando você está modulando, estimulando esse nervo, você está trabalhando com um nervo periférico que tem ligação íntima com o sistema nervoso autônomo parasimpático. Isso é importantíssimo. Então, aqui é a estimulação com o aparelhinho, estimulação do nervo acessório, contraindo. Vocês veem que está contraindo aqui, é nítido, né? Esternocleidomastoideu, contraindo o trapézio. E depois a gente alonga o trapézio. Se a gente mandar o paciente virar a cabeça para cá, você alonga também o esternocleidomastoideu. Porque quando ele contrai, ele vira para o outro lado. E depois que você faz isso, algumas vezes, e às vezes basta fazer isso, uma ou outra vez, você pode botar uma estimulação de demora. Esse é um paciente que veio tratar de uma dor em determinada parte do corpo, que tinha psoríase e que pediu para ver se ele acalmasse. A psoríase muitas vezes remite, e no caso dele funcionou, melhorou a psoríase. Esse paciente. A gente trabalhou com pontinho periférico, vocês veem ele lá no canto, e com o nervo acessório. E esse nervo acessório é fundamental para o tratamento da cefaleia tensional. Os dois músculos que ele inerva, o esternocleidomastoideu e o trapézio, são os principais envolvidos esse padrão de dor. São os principais envolvidos na cefaleia de tensão. Então, só com aquele pontinho, você já consegue aliviar o paciente. Se o paciente tem enxaqueca, é raro um paciente que tem enxaqueca que não tenha uma cefaleia tensional, porque a própria enxaqueca faz com que haja contração dessa musculatura. Então, você pode melhorar um paciente enxaquecoso rapidamente pela redução da síndrome miofacial que vem junto com a enxaqueca. Já o tratamento da enxaqueca é mais demorado, não tem jeito. Você vai fazer sessões, mais sessões, 2, 3 meses de tratamento para você obter um resultado mais satisfatório. E essa é uma paciente que me procurou com paralisia facial. Vocês veem que ela não tem nenhuma prega frontal, o olho está aberto, isso ela tentando fechar com força. Aqui vocês veem que não aparece quase a metade dos dentes frontais e uma pontinha do primeiro incisivo. Ela não consegue fazer um bico. A paralisia dela foi classificada em paralisia facial de nível 4 para 5. Você quer tratar a paralisia facial? Pode tratar. Mas, por favor, conheça os músculos da face, pegue mapas e conheçam o nervo facial. Quando ele sai daqui debaixo da parótida, ele libera um ramo superior, que vai dar o ramo zigomático e o temporal, e o inferior, que vai dar o ramo bucal, o ramo mandibular e o ramo cervical, e que vão inervar os diferentes músculos da face. E aí, você obtém a contração por modular o músculo. Eu estou ligando de cada vez um grupamento, um par. Agora vai começar aqui. Isso é interessante, esse tipo de estímulo. Se o nervo está muito afetado, ou se a paralisia está muito grave, aí você não consegue trabalhar no nervo. Então você tem que trabalhar no músculo. Porque o estímulo, o músculo contrai sem nervo pelo seu próprio mecanismo de contração.
Então, se você consegue contrair um músculo da face, você, de um nervo que está afetado pela paralisia, você consegue ajudar a recuperar esse nervo, porque a contração muscular estimula o fator de crescimento neural. E você apressa a cura desse paciente, que geralmente fica bom em 70% dos casos, 30% fica com sequela. Fica bom. Agora, com a acupuntura, fica bom muito mais rápido. Olha aqui, essa foi a primeira sessão que ela fez. No dia 20, ela começou a tratar. No dia 17, e fez tratamento até o dia 10. Foram 5 semanas. Com 3 semanas de duração, olha o que aconteceu. Aqui no dia 27 já começa a aparecer a prega temporal. Olha aqui a contratura desse músculo. Tá certo? Esqueci o nome. Olha o que acontece com o olhinho dela. Na segunda sessão, aqui inteiramente fechado, prócero. A segunda sessão já está aparecendo quase toda a dentição. Ela tem alta aqui e o biquinho aqui ela está assoviando. Bar. Aqui é o acesso que a gente consegue aos nervos periféricos. Como é que eu vou acessar o nervo axilar? Isso não tem em livro. Tá? Como que eu vou acessar o supraescapular? E como que eu vou acessar o nervo escapular dorsal? Então está aqui o axilar. Se você retirar o deltoide, você vê que ele está saindo aqui no nível aqui por baixo do redondo menor, pertinho do úmero. Aqui. Então você agulha, você palpa o redondo menor nessa região, enfia essa agulha em direção ao osso, coloca a agulhinha e estimula. E esse nervo inerva toda a musculatura dos 3 deltoides e o redondo menor. E isso aí, no caso, está ligado com o nervo acessório aqui. Então, eu estou contraindo os 3 deltoides com uma só agulha e mais o redondo menor. Aqui é o nervo escapular dorsal, que está vindo por aqui. Ó. E está inervando o levantador da escápula, elezinho aqui, ó. O levantador da escápula inervando o romboide. Vocês viram o agulhamento do romboide? É próximo de pulmão, o romboide é profundo. Então, se você pega o nervo escapular dorsal, você já contrai o levantador da escápula, já contrai o romboide. E com uma agulha só, você economiza agulha. Então, é fácil de localizar ele. Aqui está o esternocleido mastoideu da paciente, aqui está o trapézio, aqui está o nervo acessório colocado, aqui você palpa o escaleno, você vem com uma agulhinha por trás do escaleno e coloca o estímulo e testa, porque tem que testar sempre para saber se está no lugar. Ou quando você vai buscar o supraescapular, que vai inervar o músculo supraespinhoso e o infraespinhoso. Aí você bota uma agulhinha aqui, ó, e você vai atingir o nervo aqui, e você vai ter a contratura dos 2 músculos ao mesmo tempo. Essa paciente aqui me procura com uma dor aguda. A melhor coisa que tem tratar uma dor aguda. Ela não conseguia fazer nem a abdução, porque doía, e nem a extensão do ombro. Ela tenta fazer, ó, eu consigo até aqui, força, ai, daí para frente não dá mais. Então, a gente pega e coloca uma agulha no nervo supraescapular e no músculo supraespinhoso. O supraespinhoso faz esse movimento junto com o deltoide. Coloca uma agulha no nervo axilar
e uma agulha no deltoide anterior, que é o mais envolvido, porque ela não consegue fazer isso. Certo? Trabalha 20 minutos. Eu tenho filmado isso. Aí ela está com medo. Vai doer? Será que vai doer? Ah, não doeu. Sim, nessa moça eu fiz um teste nela de elevação e movimentação passiva do ombro e não doeu. Eu falei assim, isso é puramente muscular. A mobilização passiva, ela não sente dor. Então não deve ter nada. Né? Se o músculo não está trabalhando, você faz um movimento, ela não tem dor, perfeito. Aqui é um paciente que sofreu um acidente de carro, já tinha 4 meses de fisioterapia, 60 sessões de fisioterapia, e ele tinha tirado o edema, etc. Estava tudo muito melhor, mas ele não conseguia abduzir, abduzir não, pronar e nem supinar o braço. E estava muito edemaciado ainda. Essa já é a 4ª ou 5ª sessão. E aí a gente trabalha agonista, pronando e supinando. E a supinação desse dia não foi muito boa, não. Pronando e supinando. Com 6 sessões eu dei alta para ele fazer só o acompanhamento com o fisioterapeuta para continuar o trabalho, mas o fisioterapeuta deu alta para ele em seguida. Já não tinha mais por que ficar, porque o paciente já estava inteiramente recuperado. Esse é um paciente que vem subindo, descendo uma rampa de garagem e que sentiu também uma dor aguda abrupta no joelho. Nessa região aqui da face medial e por cima aqui. Né? Então, essas dores aqui estão muito relacionadas ao quadríceps e essas dores aqui relacionadas aos músculos, à musculatura adutora do joelho. Então, nós fazemos o agulhamento e fazemos a contração aqui do vasto medial. E aqui a gente começa a estimular o nervo obturador e estimula todos os adutores, certo? E desliga, era para demonstrar. Aqui a gente liga o nervo femoral com o reto femoral, estimula o reto femoral. E a gente liga tudo ao mesmo tempo, ele parece que vai decolar. Vou ligar os 3 ao mesmo tempo. E o resultado desse tipo de estimulação é que o paciente mexeu o joelho e falou assim, ué, cadê a minha dor? Parou de doer, não dá mais nada, um senhor já. Ficou bom. Na hora, dor aguda. Não tinha modulado ainda, certo? Essa é uma dor lombar, o paciente que sente dor sentado, sem dor quando se levanta. Então tem acometimento do jarrete. E aí nós pegamos aqui a musculatura posterior da coxa, pegamos o glúteo maior, que dói quando o paciente está sentado, pegamos o piriforme, o glúteo mínimo, pegamos o intensor da face lata. É uma cadeia muscular só, né? Essa paciente também tinha um acometimento de quadrado lombar. Nós trabalhamos com quadrado lombar e com os iliocostais dele. Trabalhamos com raízes nervosas que dão origem àquela inervação. E esse paciente tem uma dor crônica também, com não sei quantas sessões de fisioterapia, paciente de SUS, e a gente conseguiu um ótimo resultado com ela, com 4, 5 ou 6 sessões, a gente deu alta para ela, inteiramente assintomática, depois de anos de dor. Isso daqui é uma outra coisa que a gente tem visto em atleta. Eu tenho tido pouca experiência porque eu não me encaminho, mas é a tal da pubalgia, que envolve basicamente o músculo reto abdominal e o adutor longo da coxa.
por tração. E a gente tem que tratar isso antes que aconteça esse tipo de problema, que aqui é a necrose da sínfise. Então, você identifica direitinho aqui o reto, você tirou o músculo transverso aqui, você vai agulhar essa musculatura. Então, estamos aqui agulhando aqui o oblíquo e o transverso, oblíquo interno, externo, transverso, o reto, nesse ponto, combinei agulhamento do oblíquo com o reto nesse ponto. Aqui a inervação do reto ela é segmentar. Aqui eu coloco a agulha no reto abdominal e aqui eu trabalho com o adutor longo. Muito obrigado pela atenção. E aí o anúncio do nosso curso.